Olá, meus queridos, tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal no YouTube Despertar do Ser e na nossa página no Instagram despertardoser.100. Esse canal aqui é para nós estudarmos juntos, tá bem? Ele é de todos vocês. Quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou estudante de Um Curso em Milagres, praticante de Um Curso em Milagres e eu sou terapeuta também e nos últimos 2 anos venho me dedicando aos estudos de Um Curso em Milagres para que eu possa ajudá-los através de sessões de psicoterapia. Eu já era terapeuta antes disso, mas eu utilizava outras técnicas de terapias holísticas e hoje eu estou, então, há 2 anos venho me dedicando para que a gente possa se aprofundar nessa busca para que a gente se encontre de novo ao nosso verdadeiro ser, a nossa essência, para que a gente lembre do nosso ser. E para isso a gente precisa fazer uma viagem bem profunda de volta para a mente, né? E as outras terapias que eu trabalhava, elas são um processo também para que a gente consiga chegar em Um Curso em Milagres. Se eu não tivesse passado por essas outras terapias, trabalhado, porque todo terapeuta ele tá se curando também, né? Junto com o seu paciente, com o seu consulente. Na verdade, é uma via de mão dupla, né? Porque ninguém que não está curado consegue realmente chegar a ajudar outra pessoa a se curar também. Então, a gente vai fazendo uma mão dupla. Eu brinco até hoje com uma cliente minha que toda vez que ela me chama, eu vou fazer terapia também, né? Então, gente, nesses 2 últimos anos eu venho me dedicando aos estudos de Um Curso em Milagres para que a gente possa fazer esse trabalho com a psicoterapia metafísica de Jesus. Então, se vocês têm interesse de participar de uma sessão de psicoterapia metafísica, me chamem pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp e a gente pode marcar uma sessão, tá bem? E hoje a gente vai para a lição 182. Ontem, então, a gente fez a lição 181 em 2 partes, parte 1 e parte 2. E hoje, de novo, a gente vai fazer parte 1 e parte 2, para que não fique maçante para ninguém aí, para que não fique muito pesado para ninguém. Então, vocês vão fazer dentro do que cada um consegue fazer a parte 1 mais curtinha, depois a parte 2, para não ficar uma aula muito longa de 1h30, 2 horas, como acontece de vez em quando eu chego aqui já faço uma aula só, né? Já estive perguntando pro pessoal o que vocês preferem e eu tive o retorno de que é melhor mesmo fazer em 2, às vezes até em 3, conforme o tamanho da lição, porque muitas vezes no livro de exercícios a lição até é curtinha, mas como a gente tem muitos comentários do professor Ken e ele traz muito texto, muito do livro texto, né? Às vezes até dos poemas da Ellen ele traz para dentro da lição para fazer essa costura, para deixar mais claro pra gente. Então as lições acabam ficando bem longas. Dados os recadinhos, então, vamos entrar para a sala de aula, como a gente faz sempre. A gente fecha os olhos, faz aquela respiração mais profunda, procura estar num ambiente calmo, confortável, um lugar confortável onde a gente possa se dedicar a esse encontro com Jesus sem ser interrompidos. Uma respiração mais profunda nos ajuda a baixar a frequência dos pensamentos, para que a gente deixe toda a tagarelice do ego
pro lado de fora da sala de aula. A gente não vai ficar aqui pensando no que tem que fazer depois, certo? A gente vai com todo o interesse, toda a nossa disponibilidade para aprender mais um passo com Jesus, para que a gente possa dar mais um passo rumo àquela escada que a gente desceu, né? E agora a gente volta, retorna escada acima para entrar em contato com o nosso verdadeiro ser, a nossa essência, a nossa natureza, como Cristo, como Filho único de Deus. E a gente se entrega para Jesus e para o Espírito Santo, damos um passo atrás e permitimos que eles nos mostrem o caminho. Isso foi uma das últimas lições da revisão 5 que a gente fez, né? E eu dou um passo para trás e permito que ele me mostre o caminho, com toda a nossa honestidade em querer aprender esse curso. E estabelecemos a meta da paz aqui, para que tudo que a gente aprenda com a lição de hoje seja utilizada somente para os propósitos do Espírito Santo para nós, que é o nosso despertar. Vamos lá? Simbora então. E essa lição 182 de hoje tem muito a ver com essa lição que justamente fala da revisão 5, que é da lição 155, lição 173, que fez a revisão da 155 e da 156. A 155 diz: recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. E a 182 de hoje diz: eu me aquietarei por um momento e irei para casa, né? Porque quando a gente diz aqui recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho, não deixa de ser isso. A gente se aquieta, para de dizer o que a gente precisa, o que a gente quer e como que a gente quer que Jesus nos ajude, né? E a gente se aquieta. Então, essa aqui, na verdade, é um passo além, né? E o professor Ken diz que essa lição é uma companheira até da lição 181, a de ontem, porque as duas compartilham o tema do instante santo, né? E aquela outra que eu falei também, a 152. Quando a gente recua e permite que ele mostre o caminho, a gente está na humildade e na quietude, no instante santo. Mas o professor Ken alerta que, na verdade, os contextos são bem diferentes. Vamos ver por que ele diz que os contextos são diferentes. Ele diz que nós não poderíamos colocar um subtítulo na lição 181, como eu me aquietarei por um momento e perdoarei, porque seu foco está em liberar mágoas. E na lição 182, o contexto é mais amplo, então a gente dá mais um passo para dentro. Com Jesus falando sobre despertar do sonho e voltar para casa. Então, antes da gente continuar, eu vou repetir. Quando a gente começa, quando a gente entra para a sala de aula com Jesus e com o Espírito Santo, a gente pode até se imaginar entrando dentro de uma sala de aula mesmo, porque a gente ainda depende muito de símbolos, né? Que a gente esteja sentada numa carteira lá, enxergando Jesus lá na frente dando aula pra gente, não importa. E que eu digo que quando a gente estabelece a meta da paz, é para que tudo que eu for ler aqui, tudo que nós formos aprender aqui com a lição do dia, que a gente não entregue nada disso para o ego distorcer, e sim que a gente
que a gente permita que o Espírito Santo use tudo o que a gente conseguiu aprender para que seja para os propósitos dele, que é o nosso despertar do sonho e voltar para casa. É isso que a gente faz todos os dias quando a gente entrega para que o Espírito Santo, a gente entrega, que a gente estabelece a meta da paz na lição, para que tudo que a gente aprenda o Espírito Santo use para os propósitos dele. E o propósito do Espírito Santo para nós é esse. O propósito de Jesus com todo um curso em milagres da primeira página até a última, exatamente isso. Que a gente acorde do sonho e volte para casa. Incidentalmente, continuando aqui, encontramos ainda outro exemplo do uso liberal que Jesus faz das palavras. O instante santo é visto na lição 181 como um degrau na jornada, enquanto na lição 182 ele marca o fim da jornada. Uau! Essa lição adorável tem duas partes. Vamos lá, vamos entender ela então. A primeira, centrada no mundo que não é o nosso lar. E a segunda, mais poética, focalizando-se na criança interior que nos leva de volta para casa. Então a gente começa a lição agora. E Jesus diz: esse mundo em que pareces viver não é a tua casa. E em algum lugar da tua mente tens o conhecimento de que isso é verdadeiro. Nossa, gente, muito, né? Muito. Eu acho que todos nós aqui, não só estudantes de um curso em milagres, a maioria das pessoas que se permitem uma pequena disponibilidadezinha já conseguiu, já se deu conta dessa verdade, né? Isso aqui não é a nossa casa. E muitas pessoas já chegam aqui já sabendo, já querendo voltar para casa. Eu tinha uma tia freira, que a minha mãe conta porque eu não a conheci. Inclusive tinha eu tenho o mesmo nome dela, né? E ela dizia que ela sentia muita falta de casa. Muita. Tanto que a maior parte da vida dela, ela acho que teve que fazer bastante treino de perdão com a mãe, que fez de tudo, rezou para tudo quanto era santo, fez promessa de tudo para curar ela de uma doença que poderia ter levado ela bem antes. E ela teve que trabalhar esse perdão com a mãe dela, porque desde que ela se conheceu por gente, ela já sentia muita saudade do céu. Então ela não queria estar aqui, mas precisou estar para praticar esse perdão, imagino eu. Então, o professor Kenneth já comenta aqui que Jesus fala da experiência de todos no mundo, de todos, esteja isso consciente ou não, né? De que a gente, em algum lugar na mente, tem um conhecimento de que isso é verdadeiro, que esse mundo não é a nossa casa. Pode até não estar a nível consciente, mas nesse nível mais profundo, a pessoa sabe. A meta de um curso em milagres nunca poderia ser a de que nós fôssemos felizes aqui, uma figura no sonho, pois seu propósito é nos guiar ao longo do caminho que nos desperta do sonho, acabando por entender que nada aqui tem valor porque não existe nada aqui. Nesses parágrafos iniciais, portanto, Jesus se dirige a nós que acreditamos existir em um corpo, sabendo em algum lugar dentro de nós que não pertencemos a esse local. Nossa ansiedade e terror vêm disso. Nós não sabemos como ou quando vamos voltar. Mas reconhecemos, pelo menos, que o mundo físico não é um lar para nós. O desespero é a consequência infeliz de ser reduzido, como vamos ver,
a fazer o melhor do que já é uma situação miserável de vida no corpo. O desespero é a consequência infeliz da gente ficar tentando fazer desse mundo de imagens aqui um mundo real e feliz. Jesus segue dizendo que a memória de casa continua te perseguindo, como se houvesse um lugar que te chamasse de volta, embora não reconheças a voz e nem o que essa voz te lembra. Nossa, e tantos anos atrás, né, gente? Vou até revelar a idade aqui, agora eu tô com 44 anos e eu não conhecia essa minha tia. Então, ela, né, é de bastante tempo atrás. Na verdade, tia da minha mãe, minha tia-avó. E ela já tinha essa consciência tão forte. Ela ouvia esse chamado tão forte. Mesmo assim, mesmo tendo esse lugar na mente que nos chama de volta, embora a gente não reconheça a voz e nem o que essa voz nos lembra, né? Mesmo assim, continuas te sentindo como um estranho aqui, vindo de algum lugar completamente desconhecido. Nada tão definido que possas dizer com certeza que és um exilado aqui. Apenas um sentimento persistente, em alguns momentos pouco mais do que uma diminuta pulsação, e em outros vagamente relembrado, ativamente descartado, mas algo que com certeza vai voltar de novo à tua mente. E eu também, na minha época de adolescência, eu cheguei a me mudar algumas vezes, inclusive de cidade, e eu tinha um sentimento tão forte de não conseguir me sentir em casa em lugar nenhum. Vocês vão se identificar comigo, com certeza. E até hoje, assim, eu tenho essa sensação de não me sentir em casa em lugar nenhum. De tempos em tempos, sentimos um pensamento importunador de que algo está muito errado em nossas vidas. E não tem nada a ver com a pessoa que chamamos de nós mesmos. Às vezes não tem nada a ver, né? Muitas vezes tem muito a ver, porque é o reflexo do que está na mente, a gente sentir que tem alguma coisa muito errada com a nossa vida, né? Às vezes pode ser que não tenha nada a ver com a Ana, mas às vezes pode ser que tenha tudo a ver com a vida de sonho da Ana, que eu não acho propósito nenhum em nada. E acho que tá tudo errado, tá tudo de perna pra cima, né? É um senso de falsidade. Meu Deus, gente, quantas vezes eu me senti uma fraude nas coisas que eu fazia. Senso de inadequação. Demais. É um senso de falsidade muito maior do que nosso pequeno ser pode conceber. Um sentimento de que pegamos o caminho errado e acabamos parando aqui no mundo. Nós não sabemos onde o equívoco foi cometido, ou o que fazer a esse respeito, como fazer para consertar. No entanto, uma memória de casa continua nos assombrando, como Jesus descreve tão pungentemente para nós nessa passagem familiar de A Canção Esquecida. Capítulo 21. Escuta. Eu passei há poucos dias por essa sessão, por essa sessão 1 do capítulo 21. Escuta. Talvez possas captar um indício de um estado antigo, não totalmente esquecido, vago talvez, mas não completamente estranho, como uma canção cujo nome há muito foi esquecido e as circunstâncias nas quais a ouviste estão completamente apagadas.
Nem toda a canção ficou em ti, mas apenas um pequeno trecho da melodia, sem ligação com qualquer pessoa ou local, ou com qualquer coisa em particular. Mas te lembras, apenas a partir deste pequeno trecho, como era bela a canção, como era maravilhoso o cenário em que a ouviste e como amavas aqueles que ali estavam e escutaram contigo. A memória do céu, gente, totalmente. Essa canção, essa parte da canção, essa sessão da canção esquecida, descreve a nossa memória do céu totalmente. Né? Então, voltando aqui, Jesus estava falando desse sentimento persistente, né? Que nos diz que alguma coisa está errada, que nós não estamos em casa. e não há ninguém que não saiba do que estamos falando, Jesus diz. Todos sabem, todos. Estudante de UCEM, budista, não importa a religião, não importa a crença, o credo, não importa. Pode ser até um ateu. E o professor Ken chega aqui dizendo que essa é uma linha muito importante, porque muitos estudantes de um curso em milagres diriam que não sabem do que Jesus está falando. Opa! Eu acho que eu ando conversando com muitos despertos, porque eu não pensava que existisse alguém que diga que não sabe do que Jesus está falando, mas o professor Ken com certeza deve ter conhecido muito mais gente do que eu, tido contato com muito mais pessoas que eu, para ele dizer aqui que as pessoas não sabem do que Jesus está falando, né? Afirmando que estão felizes aqui no mundo e tudo é maravilhoso aqui. Eu não conheço muita gente mesmo. Não posso generalizar com a minha experiência, não. Mas a maioria das pessoas que eu já conversei, na verdade, relatam esses mesmos sentimentos, esse mesmo pensamento de que isso aqui não é a nossa casa. No entanto, Jesus nos diz, em algum lugar dentro de você, você sabe que o que estou falando é verdadeiro. Não finja que não sabe. Porque se você continuar a fingir que é feliz aqui, ou que até mesmo existe esperança de felicidade aqui, nunca vou poder levá-lo para casa, porque você vai pensar que já está em casa. Você até mesmo tentaria me puxar para a sua casa, puxar Jesus para dentro do sonho, acreditando que posso tornar o teu sonho melhor para você. No entanto, meu desejo é levá-lo desse mundo para o lugar de onde você veio. O professor Ken meio que interpreta o que Jesus está querendo dizer para nós, né? Depois de discutir as 5 leis do caos, lá do capítulo 23, Jesus faz a mesma afirmação. Você pode fingir que essas leis são estranhas para você, mas elas são as suas próprias. Afirmaria e pensarias que é verdade, que não acreditas nessas leis sem sentido e nem ages de acordo com elas. E quando olhas para o que elas dizem, não se pode acreditar nelas. Irmão, tu acreditas nelas, nas leis do caos. Gente, eu vou até deixar aqui para vocês, quem não tá com a jornada do professor Ken aí, essa passagem das leis do caos está no capítulo 23, seção 2, parágrafo 18, seria? Já confirmo aqui para vocês. É que às vezes eu me confundo nas descrições da onde a gente acha o texto, sabe? Eu nunca sei se é parágrafo, se é a linha 23.2, né?
guardei, me perdi. É importante para vocês verem essa parte. Que ele está dizendo que a gente nega que acredita, mas Jesus está dizendo a gente acredita. Ai, é que essas folhinhas estão tão grudadas umas nas outras. As leis do caos. Deixa eu ver se tem tantos parágrafos assim. Ah, é porque tem tantos parágrafos assim. Nossa, que longa, gente. Essa sessão... Essa sessão, as leis do caos, do capítulo 23, é a sessão 2. É bem longa. Por isso que eu não acreditei nos meus olhos, né? Ela é bem longa, ela vai até o parágrafo 22. Então, é isso que ele tá falando, né? Que pra gente olhar para essas leis do caos, que a gente quer negar, que a gente acredita, mas Jesus tá dizendo, irmão, tu acreditas nelas. E é no parágrafo 18, então, do 1 ao 3. Do 1 ao 3. É essa passagem que eu acabei de ler, tá? Mas é importante ler a sessão toda, né? Bueno, vamos lá que eu já me demorei demais nisso aqui. O professor Ken diz, então, por virtude da nossa identidade individual, nós já refletimos nossa crença no sistema de pensamento de separação do ego, junto com os sentimentos inconscientes de culpa, terror e dor. Então, para começar, a gente não tinha consciência de que a gente acreditava no pecado, na culpa e no medo, que tinha a ver com a tríade do ego, que a gente acreditava que a gente tinha pecado contra Deus, que a gente tinha destruído o céu, que a gente tinha destruído Deus e que por isso a gente carregava uma culpa insuportável. Nada disso a gente tinha consciência até a gente entrar em contato com o Curso em Milagres. Eu não tinha. Bom, não vou generalizar porque cada um passa por conhecimentos, né? Até chegar, passa pelo buffet espiritual inteiro, que eu digo, até chegar num Curso em Milagres e se abrir para um Curso em Milagres, né? Mas é isso que ele tá falando aqui. A gente tem tudo isso inconsciente. E o que Jesus está fazendo no Curso em Milagres com a gente, no desfazer do ego, é exatamente isso. Mostrando para nós o que tem no nosso inconsciente, porque a gente não sabe. Nem que vocês peguem, eu acho que nem que a gente pegue o melhor hipnólogo do mundo e que a gente permita que ele acesse o nosso inconsciente, vai chegar a isso. Vamos chegar nisso, tão profundo quanto Jesus nos faz entrar aqui num Curso em Milagres. Então, é profundo mesmo. Eu não encontrei nada aqui no mundo que mostrasse tão claramente o que tem no meu inconsciente e que antes eu não tinha a menor ideia mesmo, tá muito incrustado. E é por isso que a gente resiste tanto no início ao que Jesus ensina no Curso em Milagres. Porque é muito profundo mesmo. Voltando na lição, que Jesus estava falando que não há ninguém que não saiba do que estamos falando. E aí ele diz, no entanto, alguns tentam deixar de lado os seus sofrimentos em jogos para ocuparem o seu tempo e afastarem a sua tristeza. A gente tenta se distrair o tempo todo. Isso se refere a qualquer pessoa fazendo indulgências aos seus relacionamentos especiais. Lembre-se de que os termos relacionamento especial e especialismo nunca aparecem no livro de exercícios, embora sejam o ponto de referência constante de Jesus ao discutir as dinâmicas de culpa e ódio do ego.
nós tentamos esconder a dor da nossa culpa em jogos de especialismo nos quais fingimos que existe algo ou alguém fora de nós que pode nos trazer amor e felicidade e até mesmo salvação. E aí ele coloca essa passagem no capítulo 15 que diz assim: acreditar que relacionamentos especiais com amor especial podem te oferecer a salvação é acreditar que a separação é a salvação. Sim, porque a gente está dando realidade a um outro ser separado de mim, que não sou eu mesmo. Então, se eu tô achando que alguém lá fora de mim pode me salvar de alguma maneira, pode me fazer feliz de alguma maneira, é porque eu tô acreditando na salvação, eu tô acreditando na separação, e o pior, achando que a separação é salvação. Porque se eu tô achando que um outro ser diferente de mim, separado de mim, que não sou eu mesmo, é a minha salvação, eu tô dando poder e realidade à separação, né? No entanto, o especialismo nunca funciona. Segue no capítulo 15. É assim que, em toda a tua busca de amor, não achas o amor. Porque a gente está buscando uma figura. É impossível negar o que é o amor e ainda reconhecê-lo. A próxima. Outros negarão estar tristes e nem reconhecem em absoluto as próprias lágrimas. Isso sim, isso já me deparei, assim. As pessoas que eu conheço realmente, que eu chego a conversar a esse respeito, também acreditam que aqui não é a nossa casa. Ponto. Até que nível elas acreditam, bem, também não sei. Mas isso, sim, já me deparei bastante. Com pessoas que negam estar tristes e não reconhecem em absoluto as próprias lágrimas. E aqui o professor Ken chama essas pessoas de abençoadófilos. Porque para eles o mundo é perfeito. Jesus nos ama tanto que envia seu curso para que possamos ser felizes aqui no sonho, aqui no mundo, com Ele. E esse grupo está entre os mais difíceis para Jesus ajudar, porque eles não acreditam que precisam dele. Lembre-se, a ajuda que verdadeiramente precisamos repousa em perceber que esse mundo é um sonho e aprendermos por que o fizemos. Isso nos capacita a nos perdoarmos por termos feito isso, ajudando-nos a despertar e voltar à fonte que nunca realmente deixamos. Me veio algo, mas também já perdi. É aquilo, a gente diz que a gente acredita que Jesus nos ama, que enviou o seu curso para que a gente possa ser feliz aqui com Ele, né? Mas a gente, de maneira alguma, quer dizer, essas pessoas, os abençoadófilos, né? Que acreditam que o mundo é perfeito, né? Eles dizem que Jesus nos ajuda, que Ele fez esse curso para a gente ser feliz aqui com Ele, mas eles não pedem ajuda sincera. A ajuda que eles pedem a Jesus é nos seus termos, né? E aí não tem aquela coisa, dou um passo para trás e permito que Ele me mostre o caminho, né? Nem aquietarei e permitirei que Ele me mostre o caminho, nada disso. É dentro dos nossos termos. Às vezes a gente faz isso também, não precisa nem ser o abençoadófilo aí que acredita que o mundo é perfeito.
Eu não acredito que o mundo seja perfeito, pelo contrário. Por eu acreditar tanto que tinha alguma coisa tão errada aqui, é que eu ouvi o chamado para um curso em milagres, senão não estaria aqui com certeza. Mas eu faço muito isso também, de querer que Jesus me ajude nos meus termos. Quando eu escolho o ego, ainda faço isso. E Jesus continua dizendo que outros ainda insistirão que aquilo de que falamos que é ilusão. O que a gente fala aqui no curso que é ilusão. Que não deve ser considerado como nada além de um sonho. De que nossa casa está em outro lugar, né? Tudo o contrário, que o real é o que a gente vê aqui. Em acréscimo à população geral que iria acreditar nisso, né? De que isso aí é uma viagem de gente maluca que tem que ser internado no manicômio, dizer que isso daqui é ilusão e que a gente na verdade é mente, é corpo, que a gente está numa viagem de consciência, que isso aqui não existe, que isso aqui tudo são imagens. Tudo que Jesus diz é que é ilusão para a maioria das pessoas, né, ainda. E aí o professor Ken diz que em acréscimo à população geral que acredita nisso, muitos estudantes de um curso em milagres diriam que Jesus não quis dizer exatamente essas palavras. Por exemplo, ele não quis dizer que Deus não criou o mundo, mas que Deus não criou a dor, o câncer ou acidentes aéreos. Mas o professor Ken diz que, no entanto, Jesus está deixando claro nessa lição que ele quer dizer exatamente o que diz. Esse mundo não é nosso lar de forma alguma. Fingir que é ou tentar aperfeiçoá-lo só reforça a estratégia do ego de nos manter sem mente, focalizados no mundo externo e ilusório. Jesus segue. No entanto, quem, em simples honestidade, sem defensividade ou auto-engano, negaria que compreende as palavras que estamos proferindo? Sinceramente e honestamente, sem defesas e auto-enganos? Mais uma vez, Jesus nos diz que em algum lugar dentro de nós sabemos que suas palavras são verdadeiras. Essa verdade atraiu as pessoas para um curso em milagres para início de conversa, sim? Todos nós fomos atraídos, todos os estudantes do SEM foram atraídos por essa verdade. Quer elas tenham compreendido plenamente ou não, percebendo que havia algo aqui diferente de qualquer outra coisa que já viram. E eu senti exatamente isso quando eu comecei a ler um curso em milagres. Eu não sabia o que era no início, mas tudo fazia muito sentido. Então, o medo entrou, no entanto. E elas ficaram aterrorizadas diante dessa verdade. Frequentemente tentando fazer transigências com sua pureza para torná-la mais palatável e menos ameaçadora. No entanto, existe essa parte mais profunda de nós que sabe que Jesus fala a verdade. Emprestando um princípio usado em outro contexto, não iríamos precisar negar o que o curso diz se primeiro não reconhecêssemos sua verdade. A negação é sempre radicada em primeiro tornarmos algo real e depois fingirmos que não está lá. Isso é dissociação. A dinâmica do ego de dividir o que considera inaceitável e depois esquecê-lo. Ou fazer de conta que esqueceu, né? E ele colocou essa passagem do capítulo 10 que diz: a não ser que em primeiro lugar conheças alguma coisa, não podes dissociá-la. O conhecimento necessariamente precede a dissociação, de modo que a dissociação nada mais é do que a decisão de esquecer.
Sim, a dissociação é aquilo que separa, né, gente? Vamos dizer, tem o sistema de pensamento do ego, tem o sistema de pensamento do Espírito Santo. E a gente não. E a dissociação está aqui. A gente não pode escolher os dois. Isso é dissociação, né? Ou a gente está no ego, ou a gente está no Espírito Santo. Mais uma vez, as palavras de Um Curso em Milagres são claras. E nossa necessidade de torcermos seu significado vem do medo da sua verdade. Queria nos dizer que não somos a pessoa que pensamos ser. Mais uma vez, quando a gente entra naquele momentinho de se aquietar e entrar para a sala de aula com Jesus antes da nossa aula, é sempre o que eu intenciono. Que tudo que a gente for aprender aqui seja entregue somente para os propósitos do Espírito Santo para nós. Porque senão o eguinho vai lá e pega e distorce tudo. E Jesus segue. Ai, coceira. Falamos por cada um que caminha por esse mundo, pois ele não está em casa. Então você pode ver que Jesus não permite exceções. Incidentalmente, quando ele diz cada um que caminha por esse mundo, fala daqueles que acreditam estar aqui, não alguém como ele mesmo que apenas pareceu estar aqui. Jesus, eu geralmente digo assim, né? Quando Jesus pareceu estar aqui, eu já digo isso. Ele, portanto, se dirige a todos os que se identificam com seus corpos, acreditando que eles caminham para esse mundo, tanto bons quanto maus. Então, de novo, Jesus está falando por cada um que caminha por esse mundo, ou acha que caminha, né? Pensa que caminha, pois ele não está em casa, vai incerto, numa busca sem fim, buscando na escuridão o que não pode achar, sem reconhecer o que é que está buscando. De todas as citações bíblicas, num curso em milagres, o verbo busca e acharás do Sermão da Montanha é a mais frequentemente citada. Nós sempre buscamos aqui o propósito subjacente que nunca vamos encontrar. Enquanto pensarmos que buscamos felicidade e paz, olharemos no lugar errado, fora das nossas mentes, em vez de no único lugar onde a paz pode ser encontrada, no poder do tomador de decisões de escolhê-la. E isso é na mente. Aqui está um exemplo já citado de buscar e encontrar, apontado para a verdadeira fonte da nossa frustração. Capítulo 12. O ego está certo de que o amor é perigoso, e esse é sempre o seu ensinamento central. Ele nunca coloca isso desse modo, pelo contrário, todo aquele que acredita que o ego é a salvação parece estar intensamente engajado na busca do amor. Todavia, o ego, embora encoraje ativamente a busca do amor, tem uma cláusula: não aches. Seus ditames podem ser, então, simplesmente resumidos dessa forma: busca e não aches. Pois o ego não é capaz de amar e, em sua busca frenética de amor, está buscando o que tem medo de achar. A busca é inevitável porque o ego é parte da tua mente. Pois é a tua mente que acredita nele e dá a existência a ele. Entretanto, é também a tua mente que tem o poder de negar a existência do ego. O que farás com certeza quando reconheceres exatamente qual é a jornada que o ego te induz.
Quem aqui já parou para pensar nisso aí? Eu já. Eu já sei, eu penso, né? Que eu já sei direitinho qual seria o script do ego para mim aqui nesse sonho. E Jesus segue. Constrói 1000 casas, mas nenhuma satisfaz a sua mente inquieta. Não compreende que está construindo em vão. A casa que busca não pode ser feita por ele. A casa que a gente busca não pode ser feita pelo ego, né? As 1000 casas representam as formas diferentes assumidas pelo especialismo. Um relacionamento, uma substância, um objeto, que nós acreditamos que vai nos tornar confortáveis e seguros. No entanto, o lar real que buscamos não foi feito por nós ou pelo ego e nunca pode ser encontrado no lar da morte do corpo. Note essa passagem paralela do texto, capítulo 29. A ilusão remanescente o impelirá a buscar milhares de ídolos e outros milhares além desses, e cada um falhará. Todos, exceto um, pois ele morrerá sem compreender que o ídolo que ele busca é apenas a sua própria morte. A forma da morte aparenta estar fora dele. E Jesus segue. Não há nenhum substituto para o céu. O inferno foi tudo que ele jamais fez. Talvez penses que é a tua casa de infância que queres achar novamente. A infância do teu corpo e aquele lugar que o abrigava. É agora uma memória tão distorcida que apenas seguras um retrato de um passado que nunca aconteceu. Jesus se refere àqueles que idealizam seu passado. Muitas pessoas fantasiam que sua infância foi maravilhosa, mas então algo aconteceu para causar sua miséria atual. No entanto, Jesus nos diz que nossa infância não é onde a felicidade pode ser encontrada. Nós romantizamos o passado para que possamos provar o quanto as pessoas nos tratam mal no presente, o que justifica a nossa ira. A maioria das pessoas pensa que, se fosse honesta, iria se lembrar de que as coisas não eram assim tão maravilhosas em sua infância. Isso encerra a primeira parte da lição. E a segunda está centrada na criança interior. Uma vez que a criança está em letra maiúscula, Cristo é claramente seu significado. E vê-lo dessa forma representa o início da nossa jornada espiritual. Desnecessário dizer, Cristo não é uma criança. Ele não envelhece ou muda. E certamente não é um corpo. De fato, existem muitos trechos no Curso em Milagres onde Jesus usa a imagem de bebês. Assim, somos muito novos nos caminhos da salvação. Ele depois fala da infância da salvação e diz ainda: aqui o bebê de Belém renasce. Quando mudamos de um relacionamento especial para um santo, é como se estivéssemos começando novamente como uma criança. Existe outra passagem equacionando o perdão a um recém-nascido, o gentil Salvador que faz seu lar em nós como uma criança. E essa parte é do Manual de Professores. Até que o perdão seja completo, o mundo tem um propósito. Venha ser o lar onde nasce o perdão, onde ele cresce, tornando-se cada vez mais forte e mais abrangente. Aqui é nutrido
posto que aqui é necessário um Salvador gentil, nascido onde o pecado foi feito e a culpa parecia ser real. Aqui é o seu lar, pois aqui de fato ele é necessário. Então, meus queridos, essa foi a primeira parte, né? Como o professor Keno falou aqui. Foi a primeira parte de que ele estava falando desse mundo aqui, desse sonho. E agora, então, essa segunda parte vai estar centrada na criança interior. Então, a gente vai encerrar essa primeira parte da lição 182 aqui, para que fique bem dividido esses opostos que Jesus está mostrando. O mundo de sonho, de imagens, para essa segunda parte, que é essa jornada de volta para casa, centrada na criança interior. Tá bem? Então, gratidão por me acompanharem até aqui, ficarem comigo até aqui e logo mais estarei disponibilizando a parte 2, tá bem? Fiquem com Deus e até já. Tchau, tchau.